No início, nada existia. O universo consistia em um grande oceano caótico, e deste caos primordial emerge Benben, que era um enorme monte piramidal. Juntamente com Benben surge também uma flor de lótus, e esta, ao desabrochar, trouxe ao mundo o deus Ra, e com ele veio a luz. Ra, sozinho, gerou a primeira geração de deuses. Nasceram Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que seus filhos não retornavam e, temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo, e a alegria de Ra foi tanta que as lágrimas que escorreram de seus olhos deram origem aos seres humanos. Após retornarem, seus filhos, por sua vez, geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. E assim foram criados o céu e a terra. O grande deus Ra governava o universo de forma soberana, e a ele foi atribuído o título de primeiro faraó. O deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi, o leão e o crocodilo. Mas sua maior dádiva foi a criação do rio Nilo, e ao redor de suas margens, o homem ergueria uma civilização em glória aos deuses. Mas Ra tem um presságio que seus netos gerariam uma nova geração de deuses que colocariam um fim ao seu reinado. E assim, o grande Deus proíbe que o céu e a terra tenham sua descendência. Mas Nut e Geb desobedecem Ra e dão origem a uma poderosa descendência. Entre os novos deuses estão Isis, Neft, Set e Osíris. Juntos, eles destronam Ra, e agora Osíris passa a reinar sobre o mundo. Mas o trono do novo Deus Supremo não está seguro, pois seu irmão Set está ávido para tomar o poder para si. E assim tem início a saga dos deuses do Egito. Após destituir o deus Ra, que foi uma divindade que deu origem ao mundo egípcio, Osíris se tornou o novo Deus Supremo do universo. O novo governante tomou a deusa Isis como sua esposa e deu início a um reinado de grande prosperidade. Osíris trouxe a civilização para os homens, que até aquele momento viviam de forma muito primitiva. O deus lhe ensinou a agricultura, a tecelagem e como fazer o pão, além de instituir o uso das leis, que colocaria a ordem onde reinava o caos. A civilização egípcia começou a florescer sob o reinado do bondoso deus Osíris. Mas Osíris possuía um poderoso e ambicioso irmão. Seu nome era Set. Seu reino se situava no árido deserto e cercava o Egito. E por isso tinha muita inveja de seu irmão, que tinha um reino fértil e próspero. Osíris acabou se envolvendo com a deusa Neftis, esposa de Set, e desta união nasceu Anubis, o deus dos mortos. Enfurecido pela traição de seu irmão, Set prepara uma vingança. O deus das terras áridas e personificação do mal convida Osíris para uma grande festa em sua homenagem. Durante a festa, Set apresenta aos convidados um belíssimo ataúde e diz que irá presenteá-lo a quem couber nele com perfeição. Osíris decide experimentá-lo e logo depois de se acomodar, Set fecha o caixão, trancafiando o deus. O deus maligno atira o ataúde no Nilo, afogando o Deus Supremo. A deusa Isis chorava muito devido à perda de seu amado marido, e estas lágrimas escorriam para o Nilo, dando origem às tradicionais cheias do rio. A deusa Isis e sua irmã Neftis partiram em busca do corpo levado pelo Nilo. Após encontrar o corpo de Osíris, Isis tenta escondê-lo, mas o poderoso deus Set o encontra e o esquarteja em 42 pedaços, espalhando-os por todo o Egito. A deusa Isis, com a ajuda de Anubis, consegue recuperar os pedaços, e sob a orientação do deus dos mortos, ela mumifica Osíris.
Por meio de seus poderes divinos, a deusa consegue ressuscitar seu amado. Mas agora, Osíris reinaria no mundo da vida após a morte, onde julgava o espírito daqueles que entravam para o mundo dos mortos. Após voltar à vida, Osíris teve um filho com Ísis. Seu nome era Horus. E este jurou derrubar Seth, o deus usurpador, do trono que lhe era de direito. Seth, o deus da destruição, havia assassinado Osíris, o deus que reinava supremo sobre o Egito. Seth tomou o trono de seu irmão para si e deu início ao seu reinado de terror. Contudo, Osíris havia gerado um herdeiro juntamente com a deusa Ísis. Seu nome era Horus. Ele era um deus falcão e foi profetizado que o jovem deus reinaria sobre os céus e traria de volta a luz para o Egito, acabando assim com as trevas trazidas por Seth. Horus, já adulto, decide reclamar seu trono, usurpado por seu tio. A contenda é levada para ser julgada pelos deuses, enquanto o tribunal divino, presidido por Ra, decidia quem seria digno de se sentar ao trono. Uma série de disputas entre Seth e Horus teve início. Seth contava com a simpatia de Ra, já que o usurpador protegia o deus solar da serpente Apófis, enquanto ele fazia travessia pelos céus. Seth lança um desafio a Horus. Ambos se transformariam em hipopótamos e deveriam ficar submersos por 3 meses. Horus contava com que sua mãe, a deusa Ísis, aproveitasse da vulnerabilidade de Seth para matá-lo. Mas a deusa sente simpatia por Seth e não consegue matá-lo. Essa traição enfurece Horus, que ataca sua mãe cortando-lhe a cabeça. O deus Thoth, divindade do conhecimento, salva a deusa, colocando a cabeça de uma vaca no lugar da antiga. A disputa entre Seth e Horus continuou por muitos anos. Enquanto eles lutavam no deserto, Seth conseguiu arrancar o olho de Horus. Com o auxílio de Hathor, deusa do amor, Horus teve seu olho restaurado. A luta entre Seth e Horus já durava muitos anos. Então, o Tribunal dos Deuses exige que os 2 deuses se reconciliem. O deus maligno, fingindo boa vontade, convida Horus para uma festividade em seu palácio. Durante a noite, Seth tenta abusar de seu sobrinho, tornando-o indigno para o trono. Contudo, Horus consegue se defender e impede que o deus plante sua semente venenosa. Horus decide se vingar e, com a ajuda da deusa Ísis, o deus coloca sua semente divina em folhas de alface, que são oferecidas a Seth pela deusa Ísis. O deus dos desertos inférteis come a alface contaminada. Envenenado, Seth começa a se deteriorar na frente de todos, e de sua testa um disco brilhante começa a sair. O deus Thoth pegou o disco luminoso e fixou em sua própria cabeça. Seth havia sido humilhado, e foi quando, finalmente, após 80 anos, o tribunal decidiu conceder a Horus o trono que lhe era de direito. Ísis não podia estar mais orgulhosa ao ver seu filho com Osíris assumir o trono do pai. Seth foi destinado a viajar pelos céus juntamente com o deus Ra, o deus solar, e seus gritos de fúria podiam ser ouvidos por meio do barulho dos trovões. E assim, teve início o reinado de Horus sobre o mundo, e entre seus descendentes estavam todos os faraós que um dia reinaram sobre o Egito. Anubis, o deus com a cabeça de chacal, é uma divindade da mitologia egípcia ligada com a vida após a morte. O deus é uma das mais antigas divindades egípcias e por isso seu papel foi se alterando com o passar dos séculos. Anubis já foi considerada a principal divindade ligada à morte e deus do submundo, mas este papel foi transferido para o deus Osíris. O deus Chacal também era considerado o deus do embalsamamento e mumificações. Nos rituais fúnebres, era comum que um sacerdote usasse a máscara de um chacal durante o processo de mumificação. O deus também era considerado protetor das tumbas e cemitérios, protegendo assim os corpos daqueles que partiram para o submundo. Anubis é filho da deusa Néftis,
esposa de Seth, mas seu filho não nasceu da união com seu marido, pois Néftis havia se disfarçado como a deusa Ísis, e assim ela se uniu com Osíris. Seth, ao saber de tal infidelidade, tramou contra Osíris, matando-o e espalhando os pedaços de seu corpo pelo Egito. Depois que Ísis recolheu todos os pedaços, Anubis ajudou a deusa durante o ritual fúnebre de Osíris. E assim, Anubis transformou o corpo do deus na primeira múmia. Anubis então passou a ser uma divindade que conduzia os espíritos dos mortos até o submundo, onde o morto seria julgado por um tribunal presidido por Anubis. O deus colocava o coração do falecido na balança de Osíris, e do outro lado era colocada a pena da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, sinal de que estava cheio de maldade, ele era entregue a Amed, uma criatura demoníaca, conhecida como devorador de corações. Se a pena fosse mais pesada que o coração leve das almas dos justos e dos bons, Anubis o conduzia até Osíris, e o morto dava entrada na vida após a morte. No período de dominação grega sobre o Egito, o deus Anubis foi associado a Hermes, que na mitologia grega é uma divindade que conduzia a alma dos mortos até o submundo. Esta associação deu origem a uma divindade chamada como Hermanubis, que se tornou muito popular durante o período de dominação romana. Anubis é certamente uma das divindades mais populares da mitologia egípcia, o deus responsável por conduzir as almas até o além. Bastet é a deusa gato da mitologia egípcia. Ela é representada como tendo um corpo de uma mulher, mas com a cabeça de um gato. Os gatos eram animais que os egípcios prestavam grandes homenagens. Estes eram animais sagrados. Os felinos exerciam um papel importante no mundo egípcio, pois graças a eles, seus alimentos estavam a salvo de infestações de roedores, além dos gatos também espantarem perigosas serpentes venenosas. Bastet é uma deusa ligada ao sol, e por isso, durante o dia, a deusa acompanhava Ra em sua travessia pelos céus em seu barco solar. Durante a noite, a deusa assumia a forma plena de um gato, e vigilante, a deusa protegia o mundo da terrível serpente Apófis. A deusa era cultuada por todo o Egito. Fazer mal a qualquer gato era um sacrilégio terrível, e o autor de tal violência poderia ser punido com a morte. Os gatos eram vistos como membros da família, e conforme alguns relatos, quando uma casa era incendiada, os gatos entravam na casa em chamas para ajudar os moradores a escapar do fogo. Por vezes, estes gatos pareciam ter perecido nas chamas, mas graças à deusa Bastet, eles retornavam à vida. E isso ajudou a reforçar o ditado popular, em que diz que o gato tem 7 vidas. Por serem animais sagrados, os gatos eram mumificados. E existem no Egito cemitérios dedicados a estas múmias de animais. Conforme algumas versões, Bastet está ligada a Sekhmet, a deusa leoa. Esta era uma deusa violenta e com sede de sangue, mas foi pacificada, se tornando uma deusa gata mansa e bebedora de leite. Em outras versões, Bastet e Sekhmet eram apenas irmãs, filhas de Ra. Mesmo com o fim do culto aos deuses egípcios, até hoje, os gatos continuam olhando o homem de cima para baixo, esperando terem sua divindade novamente reconhecida. Thoth é o deus da sabedoria na mitologia egípcia. O deus é representado como uma figura antropomórfica com cabeça de íris, que é uma ave da família dos pelicanos. Contudo, por vezes ele também era representado como um babuíno, que é outro animal consagrado ao deus. A Thoth foi atribuída à invenção da escrita. Foi ele que ensinou os egípcios a fazer os mais diversos tipos de registro por meio dos hieróglifos. O deus também era responsável por redigir as leis e por ensinar os mortais a ciência da contabilidade. Thoth é o deus protetor dos escribas,
que era uma classe com muito destaque no Egito Antigo, pois eles dominavam a arte da escrita. O deus Thoth era muito cultuado no Egito. Além de ser considerado o deus da sabedoria, ele também era o deus da astronomia, da magia e da medicina, além de outras ciências que ele também era patrono. Thoth era visto como uma figura bondosa, justa e conciliadora, mas também era implacável com os inimigos da verdade. O deus fiscalizava a balança de Anubis, que era usada para julgar os espíritos dos homens que haviam falecido. Thoth tinha como sua parceira Maat, a deusa da justiça e da verdade. Desta relação nasceu Sekhchat, que era uma deusa também ligada à sabedoria. Em outras versões, Sekhchat seria esposa de Thoth. Thoth é muitas vezes representado com um disco sobre sua cabeça. Este disco representa a lua, fazendo dele um deus lunar. Os egípcios da antiguidade faziam uso dos ciclos da lua para medir o tempo, e por isso o deus também seria uma divindade ligada ao tempo. E foi ele também o responsável pela criação dos calendários egípcios, que eram fundamentais para prever os ciclos de cheia do rio Nilo. Durante o período de dominação grega do Egito, Thoth, por ser um deus muito cultuado, passou a ser combinado com o deus Hermes da mitologia grega. A principal cidade a cultuar o deus da sabedoria era Dahoit, também conhecida como Hermanópolis, a cidade de Hermes. Nesta cidade existia a maior biblioteca do Egito Antigo. O milenar deus egípcio da sabedoria segue iluminando o caminho daqueles que buscam o conhecimento e procuram a verdade.